Se você conseguir consertar este carro, ele é seu. A frase ecoou pelo pátio da empresa como um trovão, seguida por gargalhadas cruéis. Reginaldo Meireles, empresário milionário, acabara de fazer uma aposta que considerava impossível com seu próprio faxineiro. O homem de uniforme azul e quase 60 anos estava ali, parado diante de um carro que havia derrotado os melhores mecânicos da cidade. Ninguém imaginava que aquele momento mudaria tudo para sempre. O que aconteceu a seguir, ninguém esperava. A empresa Meireles em Associados ocupava um prédio imponente no centro da cidade, com seus vidros espelhados, refletindo o sucesso de 3 décadas de negócios. Reginaldo Meireles, aos 52 anos, era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por sua paixão obsessiva por carros antigos. Sua coleção particular, guardada em uma garagem climatizada nos fundos da empresa, valia mais do que muitas pessoas ganhariam em várias vidas. Naquela manhã de terça-feira, um caminhão guincho parou em frente ao prédio. Funcionários, curiosos, se aproximaram das janelas para ver o que estava sendo descarregado. Era um Chevrolet Camaro, 1969. Cor laranja com listras pretas, que mesmo coberto de poeira ainda mostrava sinais da beleza que um dia possuiu. Reginaldo supervisionava pessoalmente o descarregamento, seus olhos brilhando com a satisfação de quem acabara de adquirir mais uma peça para sua coleção. "Cuidado com a tinta!" gritou ele para os funcionários do guincho. "Este carro vale mais do que o salário de vocês em 10 anos!" A frase foi dita com aquela arrogância natural que caracterizava o empresário, um homem que nunca precisou se preocupar com dinheiro e que via as pessoas ao seu redor como peças substituíveis em sua engrenagem de lucro. O Camaro foi cuidadosamente posicionado na garagem, ao lado de outros clássicos. Um Mustang 1967, um Corvette 1963 e um Dodge Charger 1970. Cada um deles funcionava perfeitamente, resultado de anos de manutenção meticulosa. Mas este novo exemplar seria diferente. Reginaldo sabia que havia problemas mecânicos, mas acreditava que sua equipe de mecânicos especializados resolveria tudo rapidamente. A primeira tentativa de dar partida no motor foi um fracasso completo. O som que saiu do capô não era o rugido poderoso de um V8, mas sim um gemido fraco e irregular. Reginaldo franzira o senho, mas não se preocupou. Afinal, tinha dinheiro suficiente para consertar qualquer problema. Nos dias seguintes, a garagem se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Mecânicos especializados em carros antigos se revezavam, cada um tentando descobrir o que estava errado. O primeiro disse que era problema no sistema de ignição. Trocaram velas, cabos, distribuidor, nada. O segundo afirmou categoricamente que era o carburador. Desmontaram, limparam, ajustaram. O carro continuava morto. Uma semana se passou, depois 2. Reginaldo estava ficando impaciente. Havia gasto uma fortuna em peças e mão de obra especializada, mas o Camaro permanecia tão inerte quanto uma escultura. A cada novo diagnóstico, sua irritação crescia. "Incompetentes!" gritava ele. "Pago uma fortuna para vocês e não conseguem consertar um carro." Enquanto isso, nos corredores da empresa, João Silva continuava sua rotina diária. Às 6 da manhã, ele chegava pontualmente, vestia seu uniforme azul e começava a limpeza. Primeiro andar, segundo andar, banheiros, salas de reunião, depois o pátio, as áreas externas e, por fim, a garagem dos carros antigos. Era sempre o último lugar que ele limpava, e também o que mais gostava. João tinha 58 anos, cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. Suas mãos, calejadas e fortes, seguravam a vassoura com a mesma precisão com que um artista segura o pincel. Ele trabalhava há 15 anos na empresa, desde que Reginaldo herdara o negócio do pai. 15 anos de "bom dia, seu João", educados, mas distantes. 15 anos sendo tratado como parte da mobília.
Ninguém na empresa sabia muito sobre a vida de João. Ele chegava, trabalhava em silêncio e ia embora. Não participava das conversas. No refeitório, não se metia em fofocas. Era um homem discreto, quase invisível, que fazia seu trabalho com dedicação e nunca causava problemas. Para Reginaldo e a maioria dos funcionários, João era apenas mais um empregado, facilmente substituível. Mas quando João entrava na garagem para limpá-la, algo mudava em seu olhar. Seus olhos percorriam cada carro com uma atenção que ia além da simples limpeza. Ele observava detalhes que outros não notavam: a posição dos retrovisores, o desgaste dos pneus, pequenos sinais que contavam a história de cada veículo. E quando chegava perto do Camaro problemático, João parava por alguns segundos a mais, como se estivesse ouvindo algo que apenas ele podia perceber. Os mecânicos especializados continuaram chegando, cada um mais caro que o anterior, cada um mais confiante em suas teorias. É o sistema de combustível, disse um. Problemas na bomba de gasolina, afirmou o outro. Deficiência na compressão dos cilindros, diagnosticou o terceiro. As peças se acumulavam, as horas de trabalho eram cobradas, mas o resultado permanecia o mesmo. O Camaro não funcionava. Reginaldo estava furioso. Havia gastado mais dinheiro tentando consertar o carro do que havia pago por ele. Sua coleção perfeita estava sendo manchada por aquela máquina teimosa que se recusava a funcionar. "Este carro vai me deixar louco", gritou ele durante uma reunião, batendo o punho na mesa. "Já trouxe os melhores mecânicos da região e ninguém consegue fazer essa droga funcionar." Foi nesse momento que João, que estava limpando o corredor do lado de fora da sala de reuniões, parou o que estava fazendo. Ele havia trabalhado em silêncio durante todos esses dias, observando os mecânicos irem e virem, ouvindo as teorias e vendo as tentativas frustradas. Algo dentro dele se agitou, uma sensação familiar que há muito tempo ele havia enterrado. João Silva não era apenas um faxineiro. Era um homem com uma história que ele preferia manter guardada, como uma fotografia antiga guardada numa gaveta trancada. Cada manhã, ao vestir o uniforme azul, ele deixava para trás não apenas suas roupas civis, mas também pedaços de si mesmo que poucos conheciam. Nascido em uma família humilde na periferia da cidade, João cresceu cercado por motores. Seu pai, Severino Silva, era mecânico de uma pequena oficina no bairro. E desde menino, João passava as tardes ajudando, observando cada movimento, cada ferramenta, cada som que um motor podia fazer. Aos 10 anos, já sabia a diferença entre o ronco de um motor bem ajustado e o gemido de um que precisava de cuidados. "Menino, motor é como gente", dizia seu pai, as mãos sujas de graxa. "Você tem que saber escutar o que ele está tentando dizer." João aprendia não apenas com as palavras, mas com os olhos, observando como o pai tocava as peças com delicadeza, como se fossem seres vivos. Havia uma conexão ali, um entendimento que ia além do conhecimento técnico. Aos 15 anos, João já era conhecido no bairro como um prodígio. Carros que outros mecânicos desistiam chegavam até ele e ele sempre encontrava uma solução. Não era só conhecimento técnico, era uma intuição, uma capacidade de sentir o que estava errado apenas ouvindo o motor funcionar. "O menino tem mão abençoada", diziam os vizinhos. "Ele faz milagre com ferro velho." Mas a vida tinha outros planos para João. Aos 20 anos, quando estava prestes a abrir sua própria oficina, seu pai sofreu um acidente vascular e ficou paralisado. João precisou abandonar seus sonhos para cuidar da família. Trabalhou em fábricas, foi segurança, fez bicos de toda espécie. A mecânica ficou para trás, como um talento adormecido. Aos 30 e poucos anos, João se casou com Maria, uma professora primária que enxergava além das mãos calejadas e via o homem gentil que existia por trás da timidez. Tiveram 2 filhos, Carlos e Ana.
João trabalhava dobrado para dar educação aos filhos, sonhando que eles tivessem as oportunidades que ele não teve. Papai, por que você não volta a mexer com carros? Perguntava Carlos, ainda criança, ao ver o pai consertando a geladeira da cozinha com a mesma habilidade com que outros tocam piano. Porque às vezes a gente precisa escolher entre o que gosta e o que precisa, respondia João, sem amargura, apenas com a sabedoria de quem aprendeu a aceitar as circunstâncias da vida. Os anos passaram. Carlos se formou em engenharia. Ana se tornou enfermeira. Maria continuou ensinando até se aposentar. João continuou trabalhando, sempre trabalhando, em empregos que pagavam as contas, mas não alimentavam a alma. Quando chegou à empresa de Reginaldo Meireles, há 15 anos, ele já havia se acostumado com a invisibilidade. Na empresa, João se tornou uma figura familiar, mas despercebida. Chegava sempre 15 minutos antes do horário, deixava tudo impecável e ia embora sem fazer barulho. Era educado com todos, mas mantinha distância. Não por arrogância, mas por uma timidez natural de quem aprendeu que sua posição social não permitia familiaridades. Reginaldo Meireles mal notava sua existência. Para o empresário, João era apenas parte do cenário, como as plantas nos vasos ou os quadros nas paredes. Útil, mas invisível. Quando precisava se referir a ele, dizia, o faxineiro ou aquele ali. Nunca João ou seu João. Era uma desumanização sutil, mas constante. Os outros funcionários tratavam João com educação cordial, mas distante. Ele não participava das conversas no refeitório. Não era convidado para os shops após o expediente. Havia uma barreira invisível, mas real, que separava o pessoal da limpeza dos outros funcionários. João entendia isso e não se ressentia. Era assim que o mundo funcionava. Mas quando João entrava na garagem dos carros antigos, algo mudava. Seus passos ficavam mais lentos, seus olhos mais atentos. Ele limpava cada carro com um cuidado especial, como se estivesse cuidando de velhos amigos. Passava a flanela pela carroceria do Mustang, como se fosse uma carícia. Ajeitava os retrovisores do Corvette com a precisão de um relojoeiro. E quando os mecânicos especializados chegavam para trabalhar no Camaro, João observava tudo. Aparentava estar concentrado na limpeza, mas, na verdade, estava analisando cada movimento, cada ferramenta utilizada, cada teoria testada. Ele ouvia as conversas, via as peças sendo trocadas, notava os erros que estavam sendo cometidos. Estão procurando no lugar errado, pensava ele, mas não dizia nada. Quem era ele para questionar especialistas? Quem era ele para dar palpites? Era apenas o faxineiro, o homem invisível que limpava o chão onde outros trabalhavam. Mas a cada dia que passava, a cada novo fracasso dos mecânicos, João sentia uma agitação crescente. Era como se uma parte adormecida de si mesmo estivesse despertando. Suas mãos coçavam para tocar o motor. Seus ouvidos ansiavam para ouvir o som do problema. Era uma sensação física, quase dolorosa, como um músico que há muito tempo não toca seu instrumento. Em casa, Maria notou a mudança. Você está diferente, disse ela uma noite enquanto jantavam. Mais inquieto. Está acontecendo alguma coisa no trabalho? João hesitou. Como explicar que depois de décadas enterrando uma parte de si mesmo, ela estava tentando ressuscitar? Como dizer que cada dia na garagem era uma tortura silenciosa? Tem um carro lá que ninguém consegue consertar, disse ele finalmente. Os melhores mecânicos da cidade já tentaram. Mas eu sei, parou, como se as palavras fossem perigosas. Você sabe o quê? Perguntou Maria. Eu sei o que está errado. Com ele, sussurrou João. Depois de tanto tempo ainda sei. Maria segurou a mão do marido. Ela se lembrava do jovem que havia conhecido, aquele que fazia motores cantarem como pássaros. Então por que você não fala isso para o seu patrão? João sorriu tristemente. Porque ele não vai me ouvir. Para ele, eu sou apenas o faxineiro, e talvez seja melhor assim.
Mas o destino tinha outros planos para João Silva. Na manhã seguinte, enquanto limpava a garagem, ele ouviu Reginaldo gritando ao telefone: "Não me importa quanto custe, tragam alguém que entenda de verdade de carros antigos. Este Camaro vai funcionar nem que seja a última coisa que eu faça." João parou de varrer. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava a vassoura. Algo estava mudando dentro dele, uma coragem que há muito tempo estava adormecida. Era como se todos esses anos de invisibilidade tivessem sido uma preparação para este momento. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra, na empresa Meirelles, em Associados, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. Reginaldo chegara mais cedo que o usual, e os funcionários do escritório sussurravam entre si nos corredores. O patrão estava visivelmente irritado, e quando Reginaldo ficava nervoso, toda a empresa sentia. João, como sempre, começou sua rotina de limpeza pelo primeiro andar. Mas hoje havia algo diferente em seus movimentos. Suas mãos pareciam tremer ligeiramente enquanto segurava a vassoura, e seus olhos estavam mais alertas, como se estivesse esperando alguma coisa. A conversa com Maria, na noite anterior, havia plantado uma semente de coragem que estava começando a germinar. Por volta das 10 horas, um novo mecânico chegou. Era um senhor de barba grisalha, com uma fama que se espalhava por 3 estados. Ricardo Montenegro, especialista em carros americanos antigos, era conhecido como o ressuscitador de clássicos. Seus serviços custavam uma fortuna, mas ele garantia resultados que outros não conseguiam. Reginaldo o recebeu pessoalmente, sua expectativa claramente visível. "Senhor Montenegro, o senhor é minha última esperança. Já gastei mais dinheiro neste maldito carro do que em qualquer outro da minha coleção. Se o senhor não conseguir, ninguém consegue." Ricardo Montenegro era um homem de poucas palavras, mas muita confiança. Ele examinou o Camaro com a solenidade de um médico analisando um paciente terminal. Tocou algumas peças, ouviu o motor por alguns minutos e balançou a cabeça gravemente. "Vou precisar de 3 dias", disse ele, "e não quero ninguém me atrapalhando. Trabalho melhor sozinho." Durante os 3 dias seguintes, Ricardo trabalhou em silêncio absoluto. Reginaldo passava pela garagem várias vezes ao dia, tentando decifrar o que estava acontecendo. Peças eram desmontadas, analisadas, remontadas. O som de ferramentas ecoava pela garagem como uma sinfonia mecânica. Todos na empresa estavam curiosos sobre o resultado. João continuava sua rotina, mas agora limpava a garagem com ainda mais cuidado. Ele observava cada movimento de Ricardo, cada ferramenta utilizada, cada expressão de frustração que ocasionalmente passava pelo rosto do especialista. E o que João via o preocupava. Ricardo estava cometendo os mesmos erros dos outros mecânicos. No final do 3º dia, Ricardo Montenegro reuniu coragem para dar seu veredito. Reginaldo estava presente, acompanhado de alguns funcionários curiosos. O especialista limpou as mãos com um pano e balançou a cabeça negativamente. "Senhor Meirelles, lamento dizer, mas este carro tem problemas estruturais no motor que tornam o conserto inviável. Seria necessário trocar o motor inteiro, o que custaria mais do que o carro vale." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Reginaldo ficou vermelho de raiva. "Como assim inviável? É apenas um carro. Tem que ter solução." Ricardo Montenegro manteve a calma profissional. "Às vezes, senhor, nem todo problema tem solução economicamente viável. Este é um desses casos." Foi nesse momento que João, que estava varrendo discretamente perto da entrada da garagem, parou o que estava fazendo. Ele havia ouvido o diagnóstico e sabia que estava errado, completamente errado. O problema não era estrutural, não era no motor. Era algo muito mais simples, mas que todos os especialistas haviam ignorado. João sentiu seu coração acelerar. Suas mãos suaram enquanto segurava a vassoura. Era agora ou nunca.
Depois de 15 anos de invisibilidade, depois de décadas enterrando seu talento, ele precisava falar. Mas como? Como um simples faxineiro iria contradizer o melhor especialista em carros antigos da região? Com licença, disse João, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Ninguém ouviu. Ele pigarreou e tentou novamente um pouco mais alto. Com licença, senhor Reginaldo. Desta vez, todos olharam para ele com surpresa. O faxineiro raramente falava e nunca interrompia conversas importantes. Reginaldo franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. O que é, João? Não está vendo que estou ocupado? A forma como disse o nome soou mais como um insulto do que um tratamento respeitoso. Ricardo Montenegro olhou para João com aquela expressão que os especialistas reservam para leigos que se metem em assuntos que não entendem. João engoliu em seco. Todos os olhos estavam fixos nele e ele se sentiu como um rato cercado por gatos. Mas a imagem do Camaro parado, derrotado, deu-lhe coragem. Senhor, eu gostaria de dar uma olhada no carro, se o senhor permitir. A reação foi imediata. Ricardo Montenegro soltou uma risada seca. Olhada? Meu amigo, este carro foi examinado pelos melhores mecânicos da cidade. Não é questão de dar uma olhada. Alguns funcionários que haviam se aproximado para ouvir a conversa também sorriram discretamente. A situação parecia absurda. Reginaldo, no entanto, não achou graça. Estava furioso por ter perdido tanto dinheiro e tempo, e agora seu faxineiro estava sugerindo que sabia mais do que os especialistas. João, você está brincando comigo? Você é faxineiro. O que você entende de carros? A pergunta saiu carregada de desprezo e incredulidade. Eu entendo um pouco, senhor, respondeu João, sua voz ganhando firmeza. Trabalhei com carros no passado. Sei que pode parecer estranho, mas eu tenho uma teoria sobre o que pode estar errado. Ele respirou fundo antes de continuar. Posso estar errado, mas não custaria nada deixar eu tentar. Ricardo Montenegro balançou a cabeça com desdém. Senhor Meireles, não quero ser desrespeitoso, mas isto está virando circo. Carros antigos não são brinquedos. Precisam de conhecimento técnico especializado, não de teorias de amador. A palavra amador foi pronunciada com especial desdém. Reginaldo olhou para João com uma expressão que misturava irritação e diversão cruel. Uma ideia perversa começou a se formar em sua mente. Aqui estava uma oportunidade perfeita para colocar seu funcionário no devido lugar, na frente de todos. Seria uma lição pública sobre hierarquia e conhecimento. Você sabe o que, João? Disse Reginaldo, um sorriso malicioso aparecendo em seus lábios. Vou fazer uma aposta com você. Se você conseguir fazer este carro funcionar, eu dou ele para você. Isso mesmo, você ouviu direito, um Camaro 1969 original, avaliado em mais de R$100.000, será seu. Ele fez uma pausa dramática. Mas se você não conseguir, você paga do seu próprio bolso metade do que já gastei com os mecânicos. O silêncio que se seguiu foi mortal. Todos sabiam que João não tinha condições de pagar uma quantia dessas. Era uma aposta cruel, desenhada para humilhar. Ricardo Montenegro olhou para Reginaldo com desaprovação, mas não disse nada. Alguns funcionários baixaram os olhos, constrangidos com a situação. João sentiu suas pernas bambearem. Metade do que Reginaldo havia gasto significava pelo menos R$50.000. Era mais do que ele ganhava em 5 anos. Se errasse, perderia tudo. Casa, dignidade, futuro. Mas se não tentasse, perderia algo ainda mais importante. A chance de provar a si mesmo que ainda era o homem que um dia havia sido. E tem mais, continuou Reginaldo, saboreando o momento. Você tem apenas uma semana, 7 dias para fazer o que os melhores especialistas não conseguiram. E vai trabalhar sozinho, sem ajuda de ninguém. Aceita a aposta? Sua voz estava carregada de ironia, como se estivesse oferecendo doces a uma criança.
João olhou para o Camaro. O carro parecia olhar de volta para ele, como se fosse um animal ferido implorando por ajuda. Ele pensou em Maria, nos filhos, na vida simples, mas digna que haviam construído. Pensou também no menino que havia sido, nas mãos do pai, o ensinando que motores eram como pessoas, precisavam apenas de quem soubesse escutá-los. Eu aceito, disse João, sua voz firme pela primeira vez desde o início da conversa. Aceito a aposta. Um murmúrio de surpresa percorreu os presentes. Ninguém esperava que o faxineiro tivesse coragem de aceitar uma aposta tão arriscada. Reginaldo não conseguiu esconder sua satisfação. Punk. Uma semana, ele teria não apenas se livrado do carro problemático, mas também dado uma lição memorável sobre a importância de cada um conhecer seu lugar. Perfeito, disse ele, estendendo a mão. Aperto de mão de cavalheiros. Uma semana, João. Uma semana para fazer história, ou para aprender uma lição que nunca vai esquecer. João apertou a mão do patrão. A pele macia de Reginaldo contrastava com suas mãos calejadas, um símbolo físico do abismo social que os separava. Mas, naquele momento, João não se sentia intimidado. Pela primeira vez em 15 anos, ele se sentia vivo. Enquanto os funcionários se dispersavam, comentando em sussurros sobre a aposta impossível, João se aproximou do Camaro. Ele colocou a mão no capô e fechou os olhos. Vamos descobrir o que está acontecendo com você, murmurou, como se estivesse falando com um velho amigo. Você e eu temos uma semana para mudar nossas vidas. O desafio estava lançado. Em 7 dias, João Silva provaria se ainda era o homem que sabia fazer motores cantarem, ou perderia tudo tentando. A notícia da aposta se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. No refeitório, nos corredores, no estacionamento, só se falava de uma coisa: o faxineiro que havia aceito um desafio impossível. As opiniões se dividiam entre quem achava João corajoso e quem o considerava completamente louco. O homem perdeu o juízo, comentava Sandra, da contabilidade, enquanto tomava café. Apostar tudo contra o patrão? Isso não vai dar certo. Outros funcionários balançavam a cabeça em concordância, mas alguns, especialmente os mais humildes, sentiam uma ponta de esperança. Era como se João estivesse representando todos que já se sentiram invisíveis. João chegou em casa naquela noite com o peso do mundo nos ombros. Maria o esperava na cozinha, como sempre fazia há mais de 20 anos. Ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. O que aconteceu? Perguntou servindo o jantar. João contou tudo. A aposta, o prazo, as consequências de uma possível derrota. Maria ficou em silêncio por um longo momento. Depois, segurou as mãos do marido. Você tem certeza de que consegue? Perguntou ela, sem julgamento na voz. João hesitou. Tenho a sensação de que sei qual é o problema. Mas são muitos anos parado, Maria. E se eu estiver enganado? E se perdermos tudo? João Silva, disse Maria, olhando direto nos olhos dele. Eu me casei com um homem que fazia milagres com motores. Esse homem não morreu, apenas estava dormindo. Talvez seja a hora de ele acordar. As palavras dela foram como um bálsamo para a alma atormentada de João. Pela primeira vez desde a aposta, ele se sentiu realmente confiante. Na manhã seguinte, João chegou mais cedo que o usual. A empresa estava vazia, apenas os guardas noturnos terminando seu turno. Ele foi direto para a garagem, onde o Camaro o esperava como um enigma silencioso. João caminhou ao redor do carro, observando cada detalhe que havia notado durante essas semanas de limpeza. Bom dia, velho amigo, sussurrou ele, tocando levemente o capô. Vamos descobrir o que está te incomodando. João abriu o capô e pela primeira vez em décadas se reencontrou com seu elemento natural. O motor V8 estava diante dele, complexo e poderoso, mas também familiar como uma canção da juventude. Ele não tocou em nada no primeiro dia. Apenas observou, escutou, sentiu. Foi como um médico examinando um paciente.
procurando sinais que outros haviam perdido. João notou coisas que os especialistas não viram: pequenos vazamentos, conexões frouxas, sinais de que alguém havia mexido em lugares errados. Vocês estavam procurando um dragão onde só havia um gato, murmurou ele, lembrando-se de uma frase que seu pai costumava dizer. Os mecânicos especializados haviam assumido que o problema era complexo, mas João suspeitava que era exatamente o oposto. Durante a hora do almoço, quando a garagem ficava vazia, João começou sua investigação de verdade. Suas mãos, calejadas pelo trabalho de faxineiro, redescobriram a delicadeza necessária para mexer em motores antigos. Era como andar de bicicleta. O corpo lembrava mesmo depois de tanto tempo parado. João começou pelo sistema elétrico, algo que muitos mecânicos deixavam por último. Ele sabia que carros antigos tinham peculiaridades que os modernos especialistas às vezes ignoravam. Com uma lanterna pequena que trouxe de casa, ele examinou cada fio, cada conexão, procurando sinais de corrosão ou mau contato. Foi então que encontrou o primeiro indício. Um fio-terra, quase imperceptível, estava mal conectado. Não era algo que causaria falha total, mas poderia interferir no funcionamento geral. João sorriu pela primeira vez desde a aposta. Primeiro sintoma encontrado, disse para si mesmo. Mas ele sabia que não era só isso. O problema era maior, mais sutil. João continuou investigando, usando não apenas os olhos, mas também o ouvido e até mesmo o olfato. Motores antigos tinham cheiros característicos e algo não estava certo no aroma que vinha do Camaro. No Bruce. Segundo dia, João chegou ainda mais cedo. Trouxe algumas ferramentas básicas de casa, relíquias de sua época de mecânico que Maria havia guardado no sótão. Ver aquelas ferramentas novamente foi emocionante. Cada uma tinha uma história, uma lembrança do tempo em que suas mãos criavam magia com metal e óleo. Foi quando Reginaldo apareceu na garagem, claramente curioso sobre o progresso. Então, João, descobriu qual é o milagre que vai fazer meu carro funcionar? A ironia na voz era evidente, mas João não se deixou abalar. Ainda investigando, senhor. Problemas complexos exigem análise cuidadosa. Reginaldo riu. Complexos? João, os melhores mecânicos da cidade disseram que o problema é estrutural. Você realmente acha que vai encontrar algo que eles não viram? João continuou trabalhando enquanto respondia. Às vezes, senhor, a experiência pode ser uma armadilha. Quando você espera encontrar algo complicado, pode acabar ignorando algo simples. A resposta irritou Reginaldo. Você está querendo dizer que Ricardo Montenegro, um especialista reconhecido, internacionalmente errou? João parou o que estava fazendo e olhou para o patrão. Estou dizendo que todo mundo pode errar, senhor, inclusive eu, mas até descobrir isso, vou continuar tentando. Nos dias seguintes, João desenvolveu uma rotina. Chegava cedo, fazia sua análise do carro, depois cumpria suas obrigações de faxineiro. Durante os intervalos, voltava ao Camaro. Era uma dança delicada entre suas duas identidades, o faxineiro invisível e o mecânico adormecido que estava despertando. Foi no terceiro dia que João fez a descoberta crucial. Ele estava examinando o sistema de combustível quando notou algo estranho. O carburador havia sido mexido recentemente. Ele podia ver pelos riscos nas porcas, mas a regulagem estava completamente errada. Não era apenas errada, era propositalmente errada. João sentiu um frio na barriga. Alguém havia sabotado o carro. Não era incompetência dos mecânicos, era sabotagem deliberada. Mas quem faria isso? E por quê? Ele olhou ao redor da garagem vazia, sentindo-se observado mesmo estando sozinho. A descoberta mudou tudo. Não era apenas uma questão de consertar um carro problemático, mas de desvendar um mistério. João começou a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Quem tinha acesso à garagem? Quem se beneficiaria com o fracasso do conserto? Enquanto isso,
Os boatos sobre a aposta chegaram aos ouvidos de pessoas fora da empresa. Antigos conhecidos de João, que sabiam de seu passado como mecânico prodígio, começaram a procurá-lo. João, ouvi dizer que você voltou a mexer com carros, disse seu Antônio, antigo vizinho. Sempre soube que esse talento ia voltar um dia. Essas conversas fizeram João lembrar de quem ele realmente era. Durante 15 anos, ele havia se escondido atrás do uniforme de faxineiro, mas agora estava redescobrindo sua verdadeira identidade. Era como se estivesse tirando uma máscara que usara por tempo demais. No quarto dia, João teve uma revelação. Ele estava organizando as peças que os outros mecânicos haviam trocado quando percebeu um padrão. Todas as peças novas eram desnecessárias. O carro não precisava de peças novas, precisava apenas de ajustes. Alguém havia criado problemas falsos para justificar trocas caras. A realização foi como um soco no estômago. João entendeu que havia sido manipulado desde o início. A aposta não era apenas sobre consertar um carro, era sobre algo muito maior. Alguém queria que ele falhasse, que fosse humilhado publicamente. Mas quem? E qual era o objetivo real? João decidiu não confrontar ninguém ainda. Precisava de mais evidências, mais certezas. Mas uma coisa estava clara. Ele não estava apenas lutando contra um motor defeituoso. Estava lutando contra uma conspiração. E isso tornava a aposta muito mais perigosa do que havia imaginado. Naquela noite, João contou suas suspeitas para Maria. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois disse algo que o surpreendeu. João, talvez isso não seja só sobre o carro. Talvez seja sobre você provar que vale mais do que eles pensam. As palavras dela ecoaram na mente de João até tarde da noite. No quinto dia, com apenas 2 dias restantes, João sabia que precisava agir. Tinha identificado o problema real, descoberto a sabotagem, mas ainda precisava provar tudo. E, mais importante, precisava fazer o Camaro funcionar, não apenas para ganhar a aposta, mas para recuperar a dignidade que havia perdido há tanto tempo. O quinto dia amanheceu diferente. João acordou antes do despertador, uma energia estranha correndo pelas suas veias. Maria já estava na cozinha, preparando um café mais forte. Hoje é o dia, não é? Perguntou ela. João assentiu. Hoje vou começar a montagem. Se minhas suspeitas estiverem certas, amanhã o carro vai funcionar. Na empresa, o clima estava tenso. Todos sabiam que restavam apenas 2 dias. Os funcionários observavam João com curiosidade e preocupação. Alguns torciam secretamente por ele, outros já lamentavam sua queda inevitável. Reginaldo chegou ansioso para verificar o progresso. João, espero que tenha um plano para os próximos 2 dias, disse ele, ironia misturada com nervosismo. Tenho. Sim, senhor, respondeu João. Na verdade, descobri coisas interessantes sobre seu carro. Descobri que este carro foi sabotado, senhor Reginaldo. Alguém alterou propositalmente as regulagens para que ele não funcionasse. O silêncio foi denso. Reginaldo ficou visivelmente desconfortável. Sabotado, isso é uma acusação muito séria, João. A conversa foi interrompida por Ricardo Montenegro. Pensei que você já tivesse desistido, disse ele desdenhosamente. João sorriu. Na verdade, descobri que alguém tornou a máquina mais complicada do que deveria ser. João mostrou como as regulagens estavam propositalmente erradas. Ricardo ficou vermelho. Você está querendo me ensinar como fazer meu trabalho? João manteve a calma. Apenas mostrando fatos. O que cada um faz com esses fatos é escolha pessoal. Reginaldo estava nervoso. João, você tem 1 dia e meio. Foque nisso e pare de procurar culpados. Naquela tarde, João percebeu que estava sendo observado. Funcionários passavam pela garagem com mais frequência, sempre com desculpas para espiar. Dr. Fernandes passou 3 vezes na mesma hora. Alguma coisa posso ajudar? Perguntou João.
O contador ficou sem graça. Só curiosidade. Nunca vi um faxineiro mexendo em carros assim. João investigou durante o almoço. No escritório de contabilidade, viu orçamentos de mecânicos sobre a mesa, incluindo alguns que não havia visto antes. Percebeu que havia algo maior em jogo. Os gastos com o Camaro eram parte de um esquema mais complexo. No sexto dia, João encontrou uma surpresa. Alguém havia mexido em suas ferramentas durante a noite. Peças estavam fora do lugar e seu esquema elétrico havia desaparecido. Tentando me atrapalhar não vai funcionar, murmurou João. Ele havia memorizado cada detalhe. João trabalhou com precisão cirúrgica. Cada movimento era calculado, cada ajuste pensado. Ele não estava apenas consertando um carro, estava provando décadas de conhecimento. Suas mãos se moviam com graça de um pianista executando uma sinfonia. Por volta das 3 da tarde, João fez o último ajuste. O motor estava pronto, todas as conexões verificadas. Mas ele não tentou dar partida ainda. Queria esperar até todos pudessem testemunhar o resultado. Reginaldo apareceu nervoso. João, você tem até às 5 horas. João assentiu calmamente. Não vou precisar de 2 horas, senhor, mas gostaria que chamasse todos para testemunhar, incluindo o senhor Montenegro. A notícia se espalhou rapidamente. Funcionários se reuniram na garagem. Ricardo Montenegro chegou cético, esperando presenciar um fracasso. Dr. Fernandes também estava presente, suas mãos tremendo. João se posicionou ao lado do Camaro. Suas roupas estavam sujas de graxa, mas havia dignidade em sua postura que ninguém havia visto antes. Ele não era mais o faxineiro invisível. Era um artesão prestes a apresentar sua obra-prima. Antes de tentar ligar o carro, disse João, gostaria de explicar o que encontrei. Este carro não tinha problemas estruturais, tinha problemas propositalmente criados. Alguém sabotou este veículo para que parecesse impossível de consertar. Um murmúrio percorreu a multidão. As evidências estão todas aqui. Regulagens alteradas, conexões afrouxadas, problemas criados para justificar gastos desnecessários. Alguém estava ganhando muito dinheiro com este carro impossível. Ricardo Montenegro estava desconfortável. Essas são acusações muito sérias. Você pode provar isso? João sorriu. Posso, mas primeiro vou provar que o carro funciona perfeitamente. João entrou no Camaro. O silêncio era absoluto. Todos prenderam a respiração. Ele inseriu a chave na ignição, fez uma breve oração silenciosa e girou. O motor rugiu para a vida. O som do motor V8 do Camaro ecoou pela garagem como um trovão poderoso e harmonioso. Era um rugido que falava de potência controlada, de décadas de engenharia americana funcionando em perfeita sintonia. Mas mais do que isso, era o som da vindicação, da justiça sendo feita, de um homem provando que ainda era capaz de fazer milagres. O silêncio que se seguiu foi ainda mais impressionante que o rugido do motor. 50 pessoas presentes na garagem ficaram paralisadas, processando o que acabavam de presenciar. O carro que havia derrotado os melhores especialistas da região estava funcionando perfeitamente, nas mãos de um faxineiro de 58 anos. João manteve o motor ligado por alguns segundos, saboreando o som que não ouvia há décadas. Depois, desligou o carro e saiu, suas pernas tremendo ligeiramente pela emoção. Ele havia feito. Após 15 anos de invisibilidade, havia provado que o talento verdadeiro nunca morre, apenas fica adormecido. Ricardo Montenegro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seu rosto estava vermelho de raiva e constrangimento. Isso é impossível. Eu examinei este carro pessoalmente. Havia problemas estruturais. Sua voz saiu mais alta que pretendia, revelando o desespero de quem via sua reputação desmoronando. João se aproximou dele calmamente. Senhor Montenegro, o senhor examinou um carro sabotado, e quando o senhor consertou, na verdade piorou.
alguns problemas e criou outros. João apontou para o motor. Quer que eu mostre exatamente o que o senhor fez de errado? A oferta foi como um tapa na cara do especialista. Ricardo olhou ao redor, vendo todos os olhos fixos nele, esperando uma resposta. Você está insinuando que eu sabotei o carro? João balançou a cabeça. Não estou insinuando nada. Estou afirmando. O senhor foi pago para sabotar este carro e declarar que era impossível de consertar. Reginaldo tentou intervir, mas sua voz saiu trêmula. João, cuidado com o que você está dizendo. Pode estar cometendo difamação. Mas todos perceberam que havia algo errado no tom do patrão. Ele não estava defendendo seu especialista de confiança. Estava tentando encerrar a conversa. João se virou para Reginaldo. Senhor, posso mostrar as evidências para todo mundo ou prefere conversar sobre isso em particular? A pergunta continha uma ameaça velada. João sabia mais do que estava revelando, e Reginaldo percebeu isso. Foi então que Dr. Fernandes, o contador, tentou sair discretamente, mas João o havia notado. Dr. Fernandes, o senhor não quer ficar para ver as evidências? Afinal, foi o senhor quem autorizou todos os pagamentos para os mecânicos, não foi? O contador parou como se tivesse levado um choque. A tensão na garagem era palpável. Os funcionários começaram a entender que estavam presenciando algo muito maior que o conserto de um carro. Estavam vendo a exposição de um esquema de corrupção que envolvia pessoas importantes da empresa. João pegou uma pasta que havia preparado durante a semana. Aqui estão todas as evidências, disse ele, mostrando fotos que havia tirado com seu celular antigo. Parafusos propositalmente afrouxados, cabos desconectados, regulagens alteradas. E aqui, ele mostrou um papel. Está a lista de todas as peças trocadas, que na verdade não precisavam ser trocadas. Ricardo Montenegro tentou uma última cartada. Isso não prova nada. Qualquer um pode tirar fotos e inventar teorias. Mas sua voz estava quebrando. João sorriu tristemente. Tem razão. Por isso trouxe isso aqui. Ele mostrou um pequeno gravador. Gravei nossa conversa de ontem quando o senhor me ofereceu dinheiro para eu desistir da aposta. O silêncio foi absoluto. Todos olharam para Ricardo, que ficou branco como papel. A gravação existia de verdade, ou João estava blefando. Ninguém sabia, mas a reação de Ricardo foi resposta suficiente. Ele saiu da garagem quase correndo, sem olhar para trás. Reginaldo estava encurralado. Seus próprios funcionários o olhavam com uma mistura de decepção e raiva. Ele havia humilhado João publicamente, havia criado uma aposta cruel, e agora descobriam que havia um esquema de corrupção por trás de tudo. João, disse Reginaldo, sua voz agora suplicante, podemos conversar sobre isso com calma. Tenho certeza de que há um mal-entendido. Mas João balançou a cabeça. Não há mal-entendido, senhor. O senhor criou um esquema para superfaturar consertos de carros da sua coleção. Pagava mecânicos para criarem problemas falsos, justificando gastos exorbitantes. João continuou, sua voz ganhando força. E quando eu me ofereci para ajudar, o senhor viu uma oportunidade perfeita. Se eu falhasse, seria humilhado publicamente e o senhor teria uma desculpa para se livrar de um funcionário que talvez soubesse demais. Se eu conseguisse, o senhor perderia apenas um carro, mas manteria o esquema funcionando. A acusação era devastadora e todos perceberam que fazia sentido. Reginaldo tentou negar, mas suas palavras soaram fracas e não convincentes. Os funcionários começaram a sussurrar entre si, processando as revelações. Foi então que Maria apareceu na garagem. João havia pedido para ela vir buscar as chaves do carro, seu carro agora. Ela estava elegante, com o vestido que usava em ocasiões especiais. Ao vê-la, João sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Maria, disse ele, sua voz emocionada, venha conhecer nosso carro novo. A frase causou um impacto emocional em todos os presentes. Depois de décadas trabalhando para outros, João finalmente tinha algo próprio, conquistado com seu talento
e coragem. Maria se aproximou do Camaro com lágrimas nos olhos. Ela havia conhecido o jovem mecânico prodígio, havia visto esse homem se esconder por anos atrás do uniforme de faxineiro, e agora o via recuperar sua dignidade. "Você conseguiu", sussurrou ela. "Eu sempre soube que conseguiria." Reginaldo, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última jogada. "João, vamos fazer um acordo. Você fica com o carro, mas esquecemos todo esse assunto das irregularidades." Era uma admissão de culpa disfarçada de proposta. João olhou para o ex-patrão. "Senhor Reginaldo, eu vou ficar com o carro porque ganhei a aposta limpa e honestamente. Quanto às irregularidades, isso não é mais um assunto entre nós dois. É um assunto para as autoridades competentes." A resposta mostrou que João não era mais o funcionário submisso de antes. Os funcionários começaram a aplaudir. Primeiro, timidamente, depois com mais força. Era um aplauso para João, mas também um protesto contra anos de humilhação e desrespeito. Eles haviam encontrado em João um símbolo de resistência, prova de que talento e dignidade podem superar preconceito e arrogância. Sandra, da contabilidade, que havia criticado João no início, se aproximou dele. "Senhor João, eu peço desculpas. Não sabíamos quem o senhor realmente era." João sorriu gentilmente. "Não se preocupe, Sandra. Eu mesmo havia esquecido quem era. Às vezes precisamos de um desafio para lembrar do que somos capazes." Dr. Fernandes, vendo que seria inevitavelmente envolvido no escândalo, tentou sair novamente. Mas alguns funcionários bloquearam sua saída. A cumplicidade no esquema estava ficando clara para todos, e ninguém queria deixar os culpados escaparem. João se virou para todos os presentes. "Pessoal, obrigado pelo apoio, mas agora preciso levar minha esposa para dar uma volta no nosso carro novo." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Reginaldo. "E amanhã vou procurar um advogado para discutir algumas questões legais." A ameaça era clara. João não iria apenas aceitar o carro e esquecer o resto. Ele havia descoberto um esquema de corrupção e pretendia levá-lo até as últimas consequências. Reginaldo entendeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. João ajudou Maria a entrar no Camaro. Quando ele ligou o motor novamente, o rugido soou ainda mais doce. Era o som da vitória, da justiça, da dignidade recuperada. Enquanto saíam da garagem, os funcionários continuavam aplaudindo. Pela primeira vez em 15 anos, João Silva não era mais invisível. Ele era o homem que havia derrotado a arrogância com talento, que havia vencido o preconceito com competência, que havia transformado uma humilhação pública em uma vitória épica. O faxineiro havia se tornado herói, e sua história seria contada por muito tempo na empresa Meirelles em Associados. 3 meses depois daquele dia que mudou tudo, a história de João Silva havia se espalhado muito além dos muros da empresa Meirelles em Associados. O vídeo que um funcionário gravou com o celular, mostrando o momento em que o Camaro rugiu para a vida, viralizou nas redes sociais. Milhões de pessoas assistiram ao faxineiro de 58 anos, humilhando o patrão arrogante e provando que talento não tem prazo de validade. Mas a verdadeira transformação aconteceu nos dias seguintes àquela vitória épica. João não apenas ganhou um carro, ele recuperou sua identidade, sua dignidade e, mais importante, sua autoestima. O homem que por 15 anos havia caminhado pelos corredores da empresa como uma sombra agora, caminhava de cabeça erguida. Na manhã seguinte à aposta, João chegou na empresa dirigindo o Camaro. O som do motor V8 ecoava pelo estacionamento como um hino de vitória. Funcionários saíam dos prédios para ver o carro funcionando perfeitamente e muitos cumprimentavam João com um respeito que ele nunca havia recebido antes. Reginaldo Meirelles não apareceu naquele dia, nem no seguinte. Na verdade, ele havia saído da cidade às pressas, tentando escapar das consequências de suas ações. Dr. Fernandes
O contador havia sido preso na mesma noite, depois que uma investigação policial encontrou evidências do esquema de superfaturamento. O castelo de cartas havia desmoronado completamente. João decidiu não voltar ao trabalho imediatamente. Ele precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Passou os primeiros dias levando Maria para passeios no Camaro, visitando lugares que nunca haviam conhecido por falta de dinheiro ou tempo. Era como se estivessem redescobrindo não apenas o mundo, mas também um ao outro. Você está diferente, disse Maria durante um dos passeios, o vento bagunçando seus cabelos grisalhos. Mais confiante, como se tivesse reencontrado uma parte de si mesmo que estava perdida. João sorriu, suas mãos firmes no volante, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu havia esquecido quem era antes de virar apenas o faxineiro. A notícia do escândalo se espalhou rapidamente pelo meio empresarial da cidade. Reginaldo Meireles, que por anos havia sido respeitado como empresário bem-sucedido, agora era visto como símbolo de arrogância e corrupção. Sua empresa enfrentava uma crise de credibilidade que ameaçava sua sobrevivência. Foi então que algo inesperado aconteceu. Os próprios funcionários da empresa se organizaram e procuraram João. Sandra, da contabilidade, que havia assumido temporariamente a gestão financeira, foi escolhida como porta-voz do grupo. Senhor João, disse ela visivelmente emocionada, nós gostaríamos de fazer uma proposta. A empresa está em crise, mas ainda tem valor. Os funcionários se organizaram e queremos comprar a empresa do senhor Reginaldo. E gostaríamos que o senhor fosse nosso sócio principal e diretor-geral. A proposta deixou João sem palavras. Ele, que por 15 anos havia sido tratado como invisível, agora estava sendo convidado para liderar a mesma empresa onde havia sido humilhado. Mas eu não entendo de administração, protestou ele. Sandra sorriu. O senhor entende de pessoas, e isso é mais importante que qualquer MBA. João conversou com Maria sobre a proposta. Ela o encorajou a aceitar. João, você passou a vida inteira trabalhando para outros. Agora é sua chance de trabalhar para si mesmo e para pessoas que o respeitam. A sabedoria de Maria, como sempre, mostrou o caminho. A transformação da empresa foi gradual, mas profunda. João implementou uma política de respeito mútuo, onde todos os funcionários, independente da função, eram tratados com dignidade. Não havia mais diferença entre pessoal da limpeza e pessoal do escritório. Todos eram simplesmente funcionários. Ele também criou um programa de capacitação onde funcionários podiam aprender novas habilidades. Todo mundo tem talentos escondidos, dizia João. Só precisamos dar oportunidade para eles aparecerem. Vários funcionários descobriram habilidades que nem sabiam que possuíam. A garagem de carros antigos foi transformada em um centro de restauração profissional. João contratou jovens mecânicos e os ensinou não apenas técnicas, mas também a paixão pelo trabalho bem feito. Motor é como gente, repetia a frase de seu pai. Você tem que saber escutar o que ele está tentando dizer. Ricardo Montenegro tentou processar João por difamação, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. Outros clientes começaram a aparecer com denúncias similares. O especialista, que havia construído uma carreira baseada em fraudes, viu sua reputação completamente destruída. 6 meses depois da aposta, a empresa, agora rebatizada de Silva em Associados, estava prosperando como nunca. A história de João havia atraído clientes que buscavam uma empresa com valores sólidos. Prefiro trabalhar com gente honesta, dizia Dona Carmen, uma cliente que havia deixado sua antiga contabilidade para trabalhar com João. Mas a maior transformação aconteceu na vida pessoal de João. Seus filhos, Carlos e Ana, que sempre haviam sido orgulhosos do pai, agora o viam com uma admiração ainda maior. Papai, você virou herói, disse Ana durante um almoço de domingo. Sempre fui herói para vocês.
respondeu João. A diferença é que agora eu também me sinto um. João decidiu usar sua nova posição para ajudar outros trabalhadores invisíveis. Criou um fundo para dar bolsas de estudo para filhos de funcionários da limpeza. Organizou cursos profissionalizantes gratuitos. Sua empresa se tornou modelo de responsabilidade social. A história chegou aos jornais locais, depois nacionais. João foi convidado para dar palestras sobre superação e valorização do trabalhador. O talento não tem idade, cor ou classe social, dizia ele nas palestras. Tem apenas que ter oportunidade para aparecer. Um ano depois da aposta, João estava em seu escritório. Sim, ele tinha um escritório agora, com vista para a garagem onde tudo começou, quando recebeu uma visita inesperada. Era um jovem de cerca de 20 anos, tímido e nervoso. Senhor João, meu nome é Pedro. Eu trabalho como office boy numa empresa aqui perto, mas meu sonho é mexer com carros. Vi sua história na internet e... Será que o senhor poderia me dar uma chance? João sorriu, lembrando-se de si mesmo na juventude. Claro, Pedro, mas me diga uma coisa. Você tem certeza de que é isso que quer? Porque talento sem dedicação não leva a lugar nenhum. O jovem assentiu energicamente. Tenho certeza, senhor. Desde criança eu desmonto e monto tudo que encontro pela frente. João contratou Pedro como aprendiz. 6 meses depois, o jovem já estava restaurando carros com a habilidade de um veterano. Você tem dom, disse João para ele. Agora só precisa de experiência. Era o ciclo se repetindo, um mestre passando conhecimento para um discípulo. Durante uma das restaurações, Pedro encontrou um problema complexo num motor antigo. Ele tentou resolver sozinho, mas não conseguiu. Procurou João, que analisou a situação e sorriu. Vou te ensinar um segredo que meu pai me ensinou. Quando você não conseguir entender o que um motor está dizendo, pare de pensar e comece a sentir. João colocou a mão no motor e fechou os olhos. Escute, não é só o som. É a vibração, o cheiro, a temperatura. O motor está tentando te contar uma história. Pedro observou fascinado enquanto João, com poucos ajustes simples, fez o motor funcionar perfeitamente. A empresa cresceu tanto que João teve que mudar para um prédio maior. Ele fez questão de manter um espaço especial, uma sala com fotos de todos os funcionários, desde a época de faxineiro até o presente. Para nunca esquecermos de onde viemos, explicava ele para os visitantes. Maria, que sempre havia sido professora, agora ajudava João com os cursos profissionalizantes. Você está ensinando mais do que mecânica, disse ela durante uma aula. Está ensinando dignidade. João a beijou suavemente. Aprendi com a melhor professora. 2 anos depois da aposta, João recebeu um prêmio de empresário do ano. Durante o discurso de agradecimento, ele falou sobre invisibilidade social. Eu fui invisível por 15 anos, mas invisibilidade não significa inexistência. Significa apenas que alguém escolheu não enxergar. Hoje, eu escolho enxergar todos. O Camaro, que havia sido o catalisador de toda essa transformação, continuava funcionando perfeitamente. João o mantinha em condições impecáveis, não apenas como meio de transporte, mas como símbolo de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Em uma noite especial, João levou Maria para jantar no restaurante mais elegante da cidade. Era o mesmo restaurante onde Reginaldo costumava levar clientes importantes. Lembra quando você disse que eu tinha que aceitar meu lugar? Perguntou João. Maria sorriu. Eu disse que você tinha que aceitar seu lugar. Não disse qual era esse lugar. Eles brindaram com champanhe, enquanto o Camaro brilhava no estacionamento, reflexo das luzes da cidade. João olhou para o carro e sussurrou. Obrigado, velho amigo. Você não apenas funcionou, você me devolveu a vida. A história de João Silva se tornou lenda na cidade. Pais contavam para filhos sobre o faxineiro que virou empresário. Professores usavam sua história como exemplo de que educação e oportunidade
podem transformar vidas. Trabalhadores humildes olhavam para João e viam prova de que dignidade não é privilégio de classe social. Reginaldo Meireles nunca mais foi visto na cidade. Dizem que se mudou para outro estado, onde ninguém conhecia sua história. Ricardo Montenegro teve que fechar sua oficina e trabalhar como mecânico empregado, experimentando na pele a humildade que sempre desprezou nos outros. Mas a verdadeira vitória de João não estava nos bens materiais ou no reconhecimento público. Estava no olhar de respeito que via nos olhos das pessoas, na dignidade recuperada, na certeza de que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Na parede de seu escritório, João mantinha uma foto da aposta, tirada no momento exato em que o Camaro rugiu para a vida. Embaixo da foto, uma frase simples: o talento não envelhece, apenas espera a oportunidade certa para brilhar. E assim, a história do faxineiro que se tornou empresário, do homem invisível que se tornou inspiração, do motor silencioso que voltou a cantar, provou que às vezes uma única aposta pode mudar não apenas uma vida, mas tocar o coração de milhares de pessoas que acreditam que todo mundo merece uma segunda chance de mostrar do que é capaz. João Silva havia provado que não importa quantos anos você tenha, qual seja sua profissão atual ou como outros te enxergam. O que importa é nunca desistir de quem você realmente é por dentro, porque talento verdadeiro, como amor verdadeiro, nunca morre. Apenas fica esperando o momento certo para despertar e mostrar ao mundo que milagres ainda acontecem quando coragem encontra oportunidade. Quantas pessoas incríveis você conhece que só precisam de uma chance para brilhar? Talvez você mesmo esteja esperando por essa oportunidade. Se essa história te emocionou, se te lembrou que o talento não morre, apenas espera o momento certo para despertar. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também merece ser visto. E escreve aqui nos comentários: eu acredito em segundas chances. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais gente invisível por aí.